Sim, não, a gente está transmitindo online no YouTube. O link eu vou mandar para o Juliano aqui. Enquanto eu estou conversando aqui, eu tenho um computador aqui do lado. Então, se eu sumir é por causa disso, que eu vou mandar o link para vocês. Se vocês quiserem distribuir, vai estar no YouTube esse conteúdo. Obrigado pelo espaço do senhor e pela oportunidade de a gente conversar sobre biohacking, inovação principalmente inovação na saúde. E é isso, a gente, o Juliano vai me ajudar nesse processo também. Agradecer a conexão sua, viu, Juliano, pela possibilidade de conversar com o Dr. Lee. Legal. Eu que agradeço ao Dr. Lee, professor, que está com um projeto de gestão pública muito importante para o município de Campinas, que é uma cidade cosmopolita, tem um potencial para ser sustentável, para ser cidade inteligente também, e tem todo um ecossistema de startups a ser desenvolvido, o que é um ambiente muito propício para pensarmos em biohacking, em estruturas novas e principalmente em projetos de inovação. Agradeço também a um dos líderes do movimento biohacking no Brasil, que é o Tiago, que tem um trabalho fundamental, principalmente com agora que nós vamos ter a primeira conferência de biohacking do Brasil, o que fortalece e abre um trabalho de institucionalização para repensarmos e discutirmos quais os próximos passos da discussão sobre saúde. Não, ótimo. Não, e dentro da nossa conversa eu alinhei um pouco com o Juliano algumas perguntas, porque o objetivo nosso de criar o evento Biohacking Conference Brasil é exatamente juntar pessoas, discutir sobre esse tema, falar um pouco mais, trazer uma questão científica e principalmente institucionalizar. E uma das primeiras perguntas que eu gostaria de fazer para você, doutor Lee, é com relação à institucionalização. Como que você vê essa institucionalização do biohacking? Bom, boa tarde, Thiago, Juliano, novamente. Eu fico feliz com a abertura dessa conversa, né, do biohacking. Acho que é um termo bastante novo até, diríamos assim, mas muito necessário para, digamos, o movimento que a gente espera estar caminhando em uma sociedade que vá para uma economia à base de conhecimento. E a gente vê isso, que as instituições precisam, digamos, estar aí ciente e participar desse movimento. Né? Instituições, seja elas privadas, seja elas governamentais ou não, mas que trabalhem, sobretudo, nessa pegada aí, né, de biotecnologia. Então, eu vejo que realmente é importante a gente envolver todas essas parcerias. E, novamente, né, como a gente estava falando um pouquinho anteriormente, eu estou numa jornada política, porque também enxergo de que a gente precisa trazer junto, né, a bordo, o poder público, né, a força política para facilitar. Claro, né, a gente sente que existe ainda um grau de... Acho que talvez seja desconhecimento, desentendimento ou desencantamento quanto à questão política vigente. Mas a gente não pode perder de vista de que é através da política que realmente a gente consegue instrumentalizar e fazer com que as ações estratégicas tomem seu lugar. Então, aí é a importância da gente também envolver esses poderes, seja legislativo e executivo, né, para realmente, efetivamente, a gente trazer mais força, né? Então, acho que é muito importante nesse sentido. Eu falo também um pouquinho, Thiago, tomando um pouquinho a dianteira, isso, Juliana, as instituições, sobretudo as de ensino e pesquisa, né, as instituições de ensino superior, as universidades. Eu vejo, assim, que as universidades, certamente, ele ainda é um berço de muito conservador, né? Mas eu acredito que aos poucos nós estamos rompendo esse modelo, digamos, conservador, né, detentor de saber. Acho que a própria instituição, as pessoas que estão vinculadas a ela, estão se despertando, né? A necessidade de que a universidade precisa efetivamente fazer parte como protagonista no ecossistema social. Né? Não mais simplesmente isolado como uma torre de marfim que produz conhecimento pura e simples, mas que também ela se torne responsável pelas suas ações e fazer que efetivamente a sociedade, né, seja melhor.
e que facilite a vida das pessoas. E acho que é essa a ótica que a gente deveria estar tratando. Bom, esse é o preâmbulo que eu acho. Mas acho que também tem o seguinte, né, Tiago e Juliana, de que a gente fala de ensino superior, mas isso porque nós estamos pegando esse momento em que nós estamos, em que temos uma base de conhecimento boa, se a gente for olhar as instituições de ensino superior, que algumas delas, inclusive da Unicamp, elas estão aparecendo nos rankings de avaliação internacional. Mas a gente precisa olhar, assim, o futuro, né? O futuro. Essa estrutura precisa ser mantida, precisa ser melhorada. E é uma conversa que eu tive com o Juliano na semana passada, de realmente a gente olhar para as bases, porque a ciência, ela nasce, né, dos bancos escolares, e ela progride. E a gente precisa realmente apoiar, incentivar, promover, digamos, esses jovens, né, para que elas possam ter esse olhar, né, e que a nossa sociedade viva a cultura científica, que infelizmente ainda tem um gap muito grande, né? A cultura científica é abismal, eu diria, mas que eu acho que é importante começar a discutir. Daí, acho que é bacana desse movimento dela ir para essas bases educacionais, de levar essa cultura de biohack, a cultura do making, né, do maker, né, a filosofia maker, né, para essa jovem, porque essa é a linguagem vigente, né, e necessária para fazer rodar a economia. Eu era de uma época, né, que, para pensar assim, diferencial, a gente tinha que fazer o curso de datilografia, Tiago. Acho que você não sabe nem o que é isso. Não, sei sim. Né? Conheço. Datilografia. O Juliano não sabe, com certeza. Eu acho que nunca viu uma máquina de datilografar. Né? Que tinha que lá ficar ASDF, ASDF, né? E você tinha que teclar X número. E, obviamente, veio uma outra fase, outra leva, que os jovens precisam aprender a usar Excel, Word, né? Obviamente, nós estamos numa outra fase. Nós precisamos que o jovem seja exposto a outro tipo de conhecimento, outro tipo de cultura, né? Que é a cultura nesse momento. Amanhã, possivelmente, outra coisa, mas acho que para suprir, atender esse movimento, esses jovens certamente precisam estar entrando nisso, precisam aprender a codificar, né? Coding. Tudo isso aí acho que faz parte, digamos, de a gente formar uma base de um ecossistema que possa albergar, digamos, esse tipo de economia, esse tipo de estrutura que eu vejo. E isso a gente depende das instituições, novamente. Sem a gente tocar nas instituições, fazer com que elas venham junto, eu acredito que o movimento ela não pegue força, não pegue tônus, e ela acho que vai ter muita dificuldade em ter sustentabilidade, porque vai ficar muito na esfera das ideias e, efetivamente, né, se vier uma empresa de P&D, olha, queremos contratar X número de pessoas, mas cadê as pessoas que hoje nós precisamos para preencher as vagas? Temos pessoas com qualificação mínima ou não, né? Então, essa é uma discussão. E eu vejo assim, bom, deixa eu passar a palavra para você, porque vocês já viram, né? Eu falo pelos. Ai, que bom, não. Isso é ótimo, bom que vai render muito aqui, a gente vai levar esse conhecimento para mais pessoas. Juliano, você estava querendo falar alguma coisa? Você abriu o microfone aí? Sim, eu acho que é fantástico nós pensarmos aí a ciência, a tecnologia, a inovação, a pesquisa e desenvolvimento, a relação entre a universidade e a comunidade, a universidade e a sociedade, e colocarmos essa ideia de cultura científica como um processo em que, ao colocar a mão na massa, as pessoas passem a se interessar pelo conhecimento e pela busca de uma formação. Porque uma das coisas que mais são discutidas no Brasil é porque não formamos cientistas. Porque os nossos bancos de escolas públicas não fazem gerar pessoas que vão para Harvard,
que montam suas startups, que vão para o Vale do Silício. E, de alguma maneira, a cultura de biohacking, ela promove esse interesse pela ciência, o que vai ao encontro dessa busca pela experimentação. E eu vejo que tanto o movimento biohacking, a partir da institucionalização, que é a proposta do Tiago, quanto o próprio papel da universidade, cria uma intersecção em que o centro desse assunto é o jovem, enquanto aquele que pode aprender a experimentar e, ao mesmo tempo, brincar, porque é possível você ter atividades lúdicas, você aprender a montar um cérebro, você interagir com um painel de LED, você trabalhar com biotecnologia, com centrífuga, com PCR. Tudo isso faz com que você desperte vocações e, muitas vezes, conduza esse jovem até uma reflexão crítica sobre o seu processo. Não, com certeza. Não, é muito interessante ouvir o professor Lee falando que o período que eu trabalhei como agente de inovação, o papel era aglutinar exatamente todos esses pontos do ecossistema, né? E aí não é só um ponto, por exemplo, político, tem o acadêmico, tem o empresário, tem o empreendedor, então você acaba tendo que unir todos esses agentes exatamente em prol da ação. Eu sou natural de Sete Lagoas, morei um tempo em São Paulo, em Belo Horizonte. Sete Lagoas é uma cidade que sofre muito do que o Dr. Lee falou, que é uma cidade que perde, os talentos não ficam aqui, e aí a gente tem empresas como Iveco, Ambev, só que as empresas não contratam gente local, porque não tem essa mão de obra, não tem essas pessoas capacitadas. E aí quando a gente entra, né, vamos entrar dentro do movimento biohacking, e essa ideia da inovação disruptiva para a saúde, e até um pouco social, né, eu falo com o Juliano que se a gente não fizer algo rápido, logo a gente vai ter uma desigualdade não apenas econômica, mas também desigualdade biológica, porque o próprio Yuval Noah já prevê, né, pelo livro dele Homo Deus, do que daqui a um tempo a gente corre o risco de ter pessoas que vão ter uma diferença biológica em termos de longevidade. Eu queria perguntar para o Dr. Lee, para você, o que é o biohacking em termos de movimento, em termos de ações? Até me peço desculpas, eu nem apresentei o Dr. Lee aqui, viu, gente? O currículo do Dr. Lee é muito grande, é uma pessoa extremamente culta e agradeço imensamente a possibilidade de termos pessoas pensantes nesses movimentos. Eu queria saber do Dr. Lee o que ele vê o significado do biohacking e qual que é o movimento que ele vê que tende a ser. Então, Thiago, essa pergunta deveria ser para você, né? Que é o treinador aí. Sim. Mas assim, como eu enxergo? Como você enxerga? Né, que é bem numa junção de duas palavras. Sim. Bio, né, que é questão de vida, que seja, sim, a parte biológica, e o hack, né, que é da história de fazer o hackeamento, de invadir e tal, de você realmente fazer a modificação do uso, né, adaptar, né, fazer com que essa, digamos, a forma original seja usada de uma outra maneira. Então, a ideia seria muito de conhecer a fundo a questão biológica, digamos, sim, as propriedades, que tem uma determinada função, mas que, se a gente fizer umas certas mudanças ou adaptabilidade, ela pode servir para outras questões, outros aspectos, outras funcionalidades. Então, é bem por aí mesmo, né, que eu enxergo a potencialidade digamos, dessa linha de biohack. Realmente descobrir novas maneiras de uso de recursos biológicos, né, de uma maneira que ela possa trazer, digamos, ganhos econômicos ou X, né, na saúde, de uma maneira geral. E, então, só para dar um exemplo para as pessoas, a gente sabe que todos os efeitos biológicos, quer dizer, toda, digamos, parte biológica, elas podem ter os efeitos que realmente está inspirado dela, mas pode ter os ditos efeitos colaterais ou não desejáveis dela, né? E, às vezes, esses efeitos não desejáveis tornam-se desejáveis para outras finalidades. Vou dar um exemplo típico de uma medicação que a gente usa para controlar
crises epiléticas, que é a convulsão, a epilepsia, né, que a gente dá uma determinada substância. Essa medicação ela pode controlar, digamos, as crises, mas ele tem como um para-efeito, que foi visto ao longo, digamos, depois de ser colocado no mercado, perda de peso. Sim. Então, começar a perder peso. Daí que o pessoal fala, pô, mas né, essa medicação ela pode ser utilizada também para outra finalidade. Né? Sim. E, de fato, a gente, se for olhar, a gente tem algumas das substâncias que temos na natureza, que estamos usando, elas vieram dessa maneira. Né? A questão da braticinina, que é uma substância, veio do isolamento da jararaca, do veneno da cobra. Né? E assim por diante, a gente tem, de fato, Tiago e Juliano, nós temos uma riqueza imensurável no Brasil, em termos de biodiversidade. Sim. A riqueza nossa de biodiversidade é tamanha, e também a questão de conhecimento de povos originários. Né? Povos originários que seja. E que, se vocês parar para pensar, como é que os indígenas, povos originários, faziam tratamento para XYZ? A cultura, digamos, dito popular dos remédios fitoterápicos. Se a gente for olhar a farmacopeia de medicamento fitoterápico no Brasil, ele é enorme, é muito maior que talvez do que a medicina tradicional chinesa. Né? Eu tô aqui, não tenho dado para falar com absoluta certeza, mas certamente é um campo que tem muito, né? Seja da cultura dos povos, digamos, originários, mas também da miscigenação que veio ao Brasil, e que tem esses fitoterápicos. Né? Quer dizer, basta você ir no mercado municipal, ou lá no Belém do Pará, lá no Ver o Peso, que seja, você vai ver várias daquelas ervas aqui que é utilizado, né, para X número de doenças que seja. E será que dentro daquilo lá não tem nada, de repente, se a gente estudar, daí sim a parceria com as universidades, com empresas, de estudar essas substâncias, né? E que, de fato, as pessoas estão fazendo isso. Né? Muitas empresas estão vindo para estudar isso. Né? Seja ela para anti-envelhecimento, anti-câncer, né? Antidemenciais, né? E assim por diante. Né? Então, porque é de uma biodiversidade grande e que eu vejo que uma das pegadas seria isso, do biohacking, de que você pegar aquela determinada substância e ver como é que você pode estar utilizando ele de diversas maneiras. Né? E Sim. Não só isso, mas também até comentei ontem com o Juliano, né, porque ele trouxe essa temática numa discussão que a gente teve ontem, que é uns 12 anos, acho que mais de 12 anos, eu fui approach, né, por um pessoal do Boticário, né, da empresa aqui, de cosmético e tal. E era na época que eu era o coordenador de difusão do programa SINAP, que é a Cooperação Interinstitucional de Apoio à Pesquisa sobre o Cérebro, que é um programa especial da FAPESP, e que nós estávamos iniciando uma série de experimentos com ressonância magnética para estudar o funcionamento cerebral, e eles queriam, né, na proposta deles, que achei interessante, de o quê? De ter cosméticos que não simplesmente para hidratante, que seja, mas eles queriam cosméticos que tivessem propriedade de trazer bem-estar, né? E de anti-envelhecimento mais cerebral, no sentido de o que eles estavam querendo? Qual que era a ideia? Quer dizer, a ideia tem uma certa lógica de que nosso organismo ela é conectada, digamos, tem sensibilidade e que liga ao cérebro, e que tudo que você toca, passa, ela vai chegar no cérebro, né? E ela, de certa maneira, vai estimular o cérebro. Então, esse tipo de estímulo que poderia, digamos, promover alguma mudança que a gente chama de plasticidade cerebral, e com isso, né, promover a mudança que
eles estavam querendo, que é a proteção, né, cerebral, manutenção da funcionalidade, mas é uma ideia interessante que, se você for olhar, é um princípio que pega a biohack, eu quero uma coisa customizada que passa na pele, mas que ela vai ter um outro efeito, não na pele em si, mas no sistema nervoso que seja, né, promovendo a saúde do cérebro. Né? Em vez de passar do cérebro, passa aqui na bolsa e tal, né? Bacana, não, bacana demais. Inclusive, vai ter uma palestrante, inclusive é uma amiga minha que mora na Califórnia, que é a Carolina Oliveira, que ela é uma das co-founders da OneSkin, que é uma startup que tem base brasileira, que hoje está lá no Vale do Silício. Fizeram até uma live com o Peter Diamond, falando sobre o equipamento que começa pela pele. Então, assim, demonstra um pouco do que você falou, doutor Lee, dessa mudança de entendimento de necessidade humana, né? Inclusive, fazendo essa conexão, o Juliano me falou que você, inclusive, tem uma conexão com os profissionais de educação física. E eu sou formado em educação física. A minha primeira formação é em educação física pela Federal de Viçosa, que foi onde eu conheci até a Carol, que hoje está no Vale do Silício com a Uniskin, e na época a gente trocou muita ideia sobre isso, por quê? Porque a atividade física, a educação física, ela de certa forma, ela tem um caráter, o esporte em si, né, tem um caráter de teste, né, em geral muitas estratégias foram criadas no primeiro momento no esporte, e a partir do esporte, aquilo foi levado para a vida pessoal, né, vida comum. Eu sempre brinco que o esporte é como se fosse a Fórmula 1 dos carros, né, porque, de fato, muitas coisas foram criadas, e aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre os estudos que você vem fazendo, principalmente dentro da neurociência, inclusive com uma versão do fone, né, da Halo, que melhora as ondas cerebrais e tem um trabalho todo específico. Não, que bacana, Tiago, saber que você vem, digamos, da base da saúde e da educação física, e até eu participei do primeiro simpósio paulista de neurociência organizado por um grupo de, 9 ligas acadêmicas de alunos, e foi fantástico, porque a gente pôde falar sobre bases de neurociência, e ali eu trouxe o seguinte, olha, hoje a ciência, ela traz evidências de que a gente pode realmente trazer uma longevidade maior para o nosso cérebro, porque aquela coisa, de certa maneira, nós estamos vivendo mais, né? Sim. E o grande desafio é viver com qualidade, viver com, né, no teu cérebro íntegro, assim por dizer. Porque o maior medo é que realmente você venha a ter uma perda cognitiva ao longo do tempo, o teu corpo pode estar bem, mas o teu cérebro já não está mais lá. E o cérebro, a gente sabe de que ela é a tua identidade, é o que você é, né? No sentido que é o construto ao longo da tua vida e vai assim por diante. Então, tem realmente muitos estudos nessa linha de tentar preservar a saúde cognitiva ou aumentar a reserva cognitiva, né? A poupança cerebral, assim por dizer. E uma das áreas que tem se despertado muito interesse e que ela está avançando porque está trazendo resultado é na área de educação física, na parte da atividades físicas, né? A parte da atividade física tem mostrado por A mais B de que consegue, né, realmente preservar a estrutura e funcionamento cerebral. Então, estudos mostram isso de uma maneira muito clara, e também tem evidências mostrando que a atividade física é um potente indutor da neurogênese. O que é isso? É a criação de novos neurônios. Porque tinha um dogma, né, de que dogma nada mais é, para quem está assistindo, a opinião, né, a opinião da comunidade científica de que a gente nascia com um determinado número de neurônios e aquilo era o que nós tínhamos para poder levar na nossa vida, e é isso.
né? Mas mostrou-se que hoje, não, nós produzimos neurônios de uma maneira, né, continuadamente, e que essa produção pode ser estimulada, né, através da atividade física. A questão de atividade física, ela pode realmente ser importante para formar esses novos neurônios. E tem evidências que existe a produção de um hormônio que vem do músculo, né? Quando se faz atividade muscular, você produz esse hormônio que vem, né, oriundo. Tanto de que é um dos grandes problemas da melhor terceira idade é a questão de inativação e a pessoa perde massa muscular, né? Sim. Então, daí da necessidade, digamos, de realmente manter a atividade física, talvez tenha uma relação, acho que vai ter alguns estudos que estão saindo, não é nada ainda contundente, mas acho que fiquem ligados aí, acho que vale a pena ficar de olho nisso. Acho que o nome do hormônio é cinesina, se não estou enganado. Bom, tem que dar uma olhada, que é produzido pelo músculo e que ajuda, digamos, na manutenção cerebral. Então, a atividade física, certamente, ela vai ser importante, né, na terceira idade para manter o cérebro saúde. Isso é fato, né? Então, a gente precisa prescrever isso até, né, para ter a saúde. Eu vejo, assim, também outras coisas que o nosso grupo tá fazendo de pesquisa. A gente sabe que o cérebro, o base de funcionamento dela é elétrico, assim por dizer, né? Sim. Existe bioquímica dos neurotransmissores que comunicam umas com as outras, mas a propagação da mensagem, né, através das vias neuronais que formam essa grande rede cerebral, ela é dada através de impulsos elétricos, né? E esses são impulsos que são códigos. Se parar para pensar, é uma coisa maluca, né? Nós temos na casa de 100 bilhões de neurônios, cada neurônio conectado com mais 40 mil, então são trilhões de conexões que tem, e elas estão amarradas umas com as outras, conectadas fisicamente, formando essa rede e que desempenha a função nossa de enxergar, de ver, de entender, né? de se mover. Quer dizer, tudo que nós fazemos é porque existe essa ativação neuronal lá no nosso cérebro. E isso à base de impulsos elétricos. Então, todo esse preâmbulo para falar, e se nós colocarmos uma corrente elétrica, né, no cérebro, como se estivesse estimulando, né? De fato, a parte de estimulação elétrica do sistema nervoso não é nada novo, isso já se, né, faz há muito tempo, tá? Há muitos anos, séculos, bem dizer. Mas agora nós estamos fazendo um experimento que é a base do quê? De um estímulo elétrico de baixa voltagem, que é basicamente uma pilha, né, de 9 volts, e a gente passa ela pelo scalp mesmo e estimula. Nossa, que legal. Super. E os resultados são muito interessantes. O resultado, por exemplo, do estudo que nós fizemos, que é do Alexandre Elcano, que é professor agora da ABC, na Federal, ele é educador físico, e junto com o Eduardo Fontes, que está nos Estados Unidos, está lá agora, o estudo era o seguinte: a gente estimulou um grupo de ciclistas profissionais, né? E comparou o grupo que foi estimulado com esse DTCS e o grupo que não. E fizemos uma avaliação de percepção de cansaço. Né? Percepção de cansaço, que é uma escala que tem de Berg, né? E o grupo estimulado tinha uma percepção de que estavam cansando menos, que podia render mais. E então mostramos que a gente pode realmente hackear o cérebro dessa pessoa, de mudar a percepção, né? Nossa, é legal.
tanto que saiu depois, né, foi publicado na revista britânica de medicina do esporte, que é uma das principais revistas aí da área, e ele foi citado num editorial da revista Nature, né? A revista Nature trouxe uma discussão sobre as Olimpíadas de Inverno dos Estados Unidos que teve, e que a equipe americana estava fazendo uso de capacetes com estimuladores cerebrais. Daí estavam falando, mas isso pode ser considerado doping elétrico? Né? Boa pergunta. E, de fato, Thiago e Juliano, para, digamos, pessoas das Olimpíadas, que 1 milissegundo faz diferença, nossa, super. Faz todo sentido. Mas tem um outro grupo que está muito de olho e já estão fazendo pesquisa há muito tempo, que é a indústria, que é a área militar. Sim. Né? Eu quero que o soldado enfrente, seja focado e que treine. E eles têm estudos muito interessantes, que você põe um capacete, esse estimulador, e põe simulação para elas. E quando você põe, você traz um grau de atenção para aquele momento quase que 100%. E você não distrai, você se foca. Né? Então, com isso, a gente consegue trazer soldados que são hiperfocados. Né? Já pessoas que, obviamente, a gente vai na... A pessoa que joga videogame, não sei se joga, Thiago e Juliano, às vezes não. Fica lá nervoso e tal, né? Mas já pensou você ter 100% de concentração jogando ali tal? Claro que a tua performance vai ser maior, melhor. Então, nesse sentido, a gente já tem evidências de que a gente pode começar, de certa maneira, manipular. E daí tem as pessoas que vocês conhecem, o Elon Musk, né? Sim, Neuralink, né? Então, exato. Quer dizer, será que a gente vai conseguir... Quer dizer, o Elon Musk é toda pessoa que a gente não pode levar ele levianamente, né? E ele é um cara que já provou, né, de que entrega, né? É o carteiro, ele entrega as coisas, né? Ele vai lá. Então, assim, digamos, a tecnologia tem, o grau de entendimento tem, e esses algoritmos de computacionais, de deep learning, machine learning, inteligência artificial, mudou muito. Hoje, nossa, eles têm padrões preditivos que conseguem... quer dizer, a gente vê isso no dia a dia, né? No Netflix, no Spotify, de repente você vê a recomendação. O algoritmo, né? Doutor Lee, aproveitando desse assunto para a gente poder falar algumas questões importantes, com relação, eu achei ótimo que você ter falado isso, eu estava falando com o Juliano esses dias, em um bate-papo nosso, de que, na minha visão, a centralização que na década de 70, e aí entra muito no movimento biohacking, por isso que a gente fala e vem juntando as pessoas para discutir sobre o tema, que o biohacking na década de 70 era o Homebrew Club, o centro dos estudos eram os computadores, e desde os anos 2000 esse centro mudou, esse centro, na minha visão, passou a ser o ser humano, e aí, é uma coisa que eu estava falando com o Juliano, que, por exemplo, a lei de Moore, que até então era de 1965 até 2020, não que ela vai desaparecer, mas agora tem uma outra lei que as pessoas devem ficar mais ligados dela, que é a lei de Carson, que é o custo pelo sequenciamento genético está cada vez mais barato. Isso significa que cada vez mais vamos ter mais pessoas abraçando essa ideia do biohacking, tanto positivamente com ciência, com pesquisa, quanto pessoas se aproveitando do nome, do conceito, da ideia. Uma das questões que eu conversei com o Juliano, que eu queria perguntar para você, é como que você vê essa questão da democratização do conceito biohacking em laboratórios, em espaços. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas fora do Brasil a gente já tem muitos laboratórios de teste dentro do conceito biohacking. O que você acha desse movimento, disso que está acontecendo?
Olha, eu acho que a gente pode fazer analogia para a caixa de Pandora, né? A ciência, de certa maneira, Perfeito. é por aí. Exato. Caixa de E, Pandora. então, a gente vai abrir, obviamente, mas acho que eventos passados nos faz com que a gente também dê uma pausa, olha, digamos, o macro, né? Em vez de só a árvore, mas olha a floresta, e contemple a paisagem, no sentido de que eu gostei muito que você trouxe a questão do ser humano, né? Da ciência para a pessoa, para o ser humano. Porque nem sempre a ciência foi usada em prol para o ser humano. De fato, tem uma discussão grande que as pessoas até questionam, né? Até quanto, de fato, a ciência trouxe benefício para a humanidade em si. Quer dizer, isso é uma discussão que a gente pode num outro momento. Mas que eu vejo assim, onde que eu quero chegar? De que a questão de democratização ou não, acho que democratização, acho que sim, acho que, obviamente, todo mundo deveria ter acesso. Mas daí a pergunta é, a gente quer que a sociedade, digamos, use isso de uma maneira não controlada, né? Daí isso pode parecer um pouquinho paradoxal da democratização e do grau de controle, né? Mas isso que eu vejo é uma equação que não tem como a gente fugir, tá, Tiago? É uma coisa que parece que a gente está tentando cercear, né, a ciência, amordaçar, mas que, digamos que convém termos uma conversa, né, com a sociedade sobre isso, que é a questão ética. Não, eu dei uma pincelada que é a questão, vai fazer esse estímulo, mas isso aí é doping elétrico, né? Isso aí é uma coisa que é válido para aquele tipo de modalidade de competição, né? Sim. E Ética. é a questão ética. Então, essa questão que você trouxe de sequenciamento, ele traz um outro assunto que eu quero trazer que está aí, que é o CRISPR. Isso, exato. Que eu posso fazer edição de genes, né? Sim. Ele vem com uma proposta, olha, de doenças raras que são geneticamente relacionadas, eu posso então fazer mudança e tal. Mas eu posso então também, né? Olha, eu quero dar enhance, né? Enhance, dar uma melhorada aí sei lá, na minha capacidade de memória, na minha capacidade da inteligência, assim por dizer, outras coisas que, né, isso aí é antiético, né? É complexo, né? Eu nem falo, quer dizer, eu acho que eu não falo no sentido de que eu acho que é uma questão de que a sociedade precisa discutir, né? Precisa discutir. Porque aquela coisa, eu vejo que depende do momento social em que a gente está. Porque se você pegar um pouquinho, voltar alguns anos, ao uso de células-troncos, né? Lembra das células-troncos embrionárias? Sim. Que isso aí é eticamente aprovado ou não? Podemos usar células-troncos embrionárias provenientes de abortos, né? Ou não? Né? Então, tem um movimento, digamos, das igrejas que eram contrárias. Né? Então, se abrir um debate, realmente, quando que começa a vida? Né? Até para você definir que esse material era vida já ou não. Né? Então, é toda uma discussão que eu vejo de que, nesse campo, particularmente das neurociências, é um campo de que a gente tem inúmeras possibilidades e que elas mexem na essência do ser humano, no comportamento. Né? O Juliano, que é cinéfilo, né? Que gosta de cinema, não sei se o Thiago gosta. Gosto também. O Juliano fazia uns comentários de a gente trazer a Laranja Mecânica, do Stanley Kubrick, né? Que a pessoa que era
né, um psicopata, por assim dizer, já fizeram uma cirurgia nele, né, tal, e que controlava os impulsos. Então, a discussão, quer dizer, apesar de ser um filme antigo, com a metodologia daquela época, de ser futurístico, né, os temas são muito semelhantes que temos hoje, né, e que nós temos dilemas que talvez naquela época era aceitável, mas talvez hoje ela não é mais aceitável, né? Então, até quando que acho que por isso que os movimentos, acho que convém a gente ter uma discussão também na questão ética dentro, né? Sim. Que é a parte importante de balizar. Porque a tecnologia está aí, está disponível, como você falou. Você consegue montar isso com baixo custo de sequenciamento, né? Sim. Mas até onde vai interferir nisso? Eu diria que é um pouco disrupção, né? A disrupção, ela é um pouco... o rompimento dentro desse processo de inovação, ele é muito complexo, né? O próprio ideia do biohacking traz um pouco dessa questão de tirar o poder e responsabilidade unicamente do médico e passa a dividir um pouco com o paciente, né? Essa relação do paciente. Então, acaba sendo algo muito complexo por envolver essa questão de comportamento, essa questão ética também, que a gente vai precisar discutir cada vez mais, e eu estou só falando do biohacking, tem da inteligência artificial, de carros automatizados. E aí, como é que a gente vai montar isso, né? Como é que a gente vai construir? Eu sempre falo que tem um pouco de construir uma nova, não construir uma nova sociedade, mas atualizar muitas das questões que anteriormente estavam vigentes, e mudança, você, doutor Lee, como uma pessoa grande estudioso da neurociência, o ser humano tem uma questão com relação à mudança, né? Tipo, toda mudança gera um estresse, gera uma dificuldade, e o que a gente está vivenciando é uma mudança muito grande, não só no aspecto de disrupção na saúde, mas os relacionamentos que a gente tem, os relacionamentos, por exemplo, hoje a gente está fazendo essa live aqui, esse conteúdo virtualmente, então mudou muito dos comportamentos, então gera uma dificuldade muito grande, e a gente tem que conversar, a gente tem que discutir, juntar cabeças, né, juntar as melhores cabeças e discutir sobre esse assunto. Não, é legal, eu acho que eu vejo assim, né, que a ideia é fantástica. Eu tive a oportunidade de morar agora recentemente, de 2014 a 2016, lá em Boston, né? Oh, legal. Eu estava como professor visitante numa escola de negócio, no WPI, no Worcester Polytechnical Institute. Sim. E eu estava trabalhando com a questão de inovação, mas, sobretudo, na questão da gestão na saúde. Sim, e também pude assim, aproveitar e conhecer um pouquinho o que estava movimentando na região de Boston, porque se a gente for olhar os Estados Unidos, o Vale do Silício é na costa oeste. Sim. Mas o Vale da Biotecnologia é em Boston. Sim. Né? A biotech, as biotechs, tudo está bem dizendo, é o pessoal da Harvard, da MIT, de outros, do Boston, que seja, que estão ali tocando essa parte, digamos, de inovação das biotecnologias. E é interessante a gente ver de que é uma indústria que tem muito, muito dinheiro. E, novamente, né, a gente volta para o ciclo da economia do conhecimento, né, que a gente começou falando sobre isso, e que até eu trago o exemplo da Unicamp. Né, eu não me canso de falar, a Unicamp ela adotou na sua estratégia na universidade de enveredar e investir na questão da inovação, né, sabendo que ela é uma instituição que produz conhecimento, mas que eles ousaram no sentido de fazer com que esse conhecimento produzido pelos professores da casa transformassem eles, digamos, em patentes e em produtos que pudessem, digamos, estarem chegando no mercado. Então, eles trabalharam muito com relação a isso, estimularam e facilitaram, né, esse processo. Inclusive, eu tenho patentes já registradas, até comercializados, tal. E
Nesse processo, a Unicamp também, dentro do seu espaço, começou a fazer o que chama de incubadora. Isso ocorre na universidade lá em Minas, que possivelmente você também tem a oportunidade de ver, Sim. em vários outros lugares. Mas estou dando exemplo só da Unicamp, em que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, pelo menos dos relatórios. Só para ter uma ideia, o pessoal que está assistindo, a Unicamp, nesse ano de 2020, obviamente, ele veio num processo, né, de alguns anos, mas nesse ano ela conseguiu gerar 8 bilhões de reais, né, pelas suas empresas filhas. As empresas que saíram da Unicamp, somando todo o seu faturamento, chegaram a casa de 8 bilhões, BI, né? E geraram mais de 33 mil vagas de emprego. Então, mostrando que, olha, conhecimento gera renda. Sim. E isso que é importante também, porque, assim, a gente fala desses ciclos econômicos, o Brasil, a gente está ainda se mantendo, apesar, digamos, dessa situação que está vivendo, e as pessoas têm que se perguntar, por que o Brasil não está tão ruim ainda? Né? Sim. Devia estar. Não está, porque nós temos... É um país muito rico, nós extraímos, né? Nós simplesmente vamos lá, extraímos nossas riquezas para poder pagar nossas contas que seja, né? É um país muito ainda extrativista, né? Que a gente extrai e vende os nossos recursos naturais. E, obviamente, os recursos naturais, elas não são infinitas, são finitas, vão terminar uma hora, né? E precisamos realmente ver que esse tipo de economia, ela traz uma degradação enorme no meio ambiente, né? Não precisa ser cientista de foguete para saber que isso destrói a nossa natureza e isso vai ter impacto, digamos, na qualidade de vida nossa. E é isso que eu vejo que a gente precisa realmente trazer, e o biohack, ele, no seu conceito, ele traz essa perspectiva, dessa possibilidade, né, de a gente tentar preservar o meio ambiente, né, levando os pilares da questão da sustentabilidade, porque a sustentabilidade, invariavelmente, precisa ter esse olhar para o meio ambiente, e de como que você vai gerar, digamos, fazer essa economia girar, né, através, digamos, de você fazer o uso de bens biológicos que seja. Tá? Então, eu vejo que é muito legal estar discutindo isso, mas que a gente precisa, né, trazer à tona essa questão econômica, né, que é importante para as pessoas entenderem que não é uma ciência isolada só por, né, bando de curiosos, mas sim que ela vai ser, que é estratégico em termos Sim. econômicos, em termos de nação, de ser autossuficiente, autônoma e soberana, porque a gente acho que chega uma altura que a gente cansa de, tipo assim, extrair um minério, exporta o minério de ferro, Sim. e daí a gente compra o aço. Né? Com certeza. Né? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai então pegar, exportar o açaí, né? E daí o cara lá na Europa produz um extrato X de açaí, X da vida, que é bom para não sei o quê, e vende para nós aqui, né? Guaraná e assim por diante e tal. Só assim, fazendo um adendo, que é uma curiosidade, né? Que eu vejo um dos maiores lugares, obviamente, de biodiversidade é a Amazônia, né? Você vai para lá, é uma das riquezas descomunal. E um exemplo, né, de pirataria que foi o ciclo da borracha, né? Sim. Quem vai para Manaus, total. quem que vai para Manaus entra aquele teatro em Manaus, é uma coisa surreal, né? Como é que conseguir construir um teatro daquele no meio da selva? Graças a muito dinheiro da borracha, do ciclo da borracha. Ali via as principais companhias da Europa para poder se apresentar ali. Porque eles viam porque gostavam da Amazônia? Não, porque tinha dinheiro, né? Pagava-se bem. Né? Isso às custas da borracha. E que estava lá. Até que começaram a plantar seringueira em outros lugares. E daí,
Como é que o pessoal conseguiu levar a planta para lá? Então, o pessoal estava me contando, olha, eles fizeram isso porque eles tentaram levar e não vingava. Não vingava. Daí os caras foram inteligentes. Vamos perguntar para o índio, né? Vamos perguntar para o nativo como faz. Não, o nativo vai lá, você pega, embrulha na folha da bananeira e pronto. Olha só que biohack mais. Pega a folha de bananeira, preserva, leva. E destruiu, foi simples, destruiu o mercado de seringueiros que tinha no Brasil, perdendo o monopólio e, obviamente, né? Esses são alguns exemplos. Acho que certamente pessoas devem ter relatos anedóticos dessa maneira, mostrando, digamos, a riqueza que se tem e que pode, digamos, ser utilizado, né? De uma maneira através da ciência, porque a ciência ela fornece um entendimento, né? Que muitas vezes não dá. Então, até estava conversando com um colega, que é o Antônio Pado, que é um professor da UFAM, que ele estava falando, olha, teu povo fala que determinada planta ele só funciona se colher da outra margem do rio. Da margem oposta, a mesma planta ela não funciona. Daí, por quê? Quer dizer, será porque a incidência do sol, que seja, né? Quer dizer, tem muitas incógnitas, mas as pessoas, os povos nativos, elas sabem do efeito porque já experimentaram. E aí está aqui a importância de entrar a ciência, né? A ciência de tentar descobrir o porquê, em termos de que aquilo funciona, de repente é uma molécula que é diferenciada da mesma planta por estar numa margem oposta. Então, acho que a ciência serve para tentarmos entender os fenômenos da natureza. Aí que está. Acho que o Thiago ficou invertido aí. Sim, acho que ele teve um problema na conexão. Uma das coisas também que gostaria de entender, doutor Lia, até aproveitando o gancho, é assim, por exemplo, de que maneira que os profissionais de saúde podem contribuir com a prevenção dos riscos em biohacking? Porque a gente fala, por exemplo, da neuromodulação e da estimulação transcraniana por corrente contínua. E nós observamos que alguns biohackers querem confeccionar os próprios aparelhos em suas residências, nesse processo de laboratório caseiro. E querem fazer com mais eletrodos, querem usar formas arbitrárias. E a ciência não pode contribuir com o processo de prevenção desses riscos, da biossegurança e dos processos associados? Juliano, eu acho que é o seguinte, existem riscos, né, de fazer experimentação sem ter conhecimento, né? Eu acho que o acesso aos equipamentos, que seja, e o espírito do pessoal de explorar, pode gerar, né, danos. Acho que nunca se fez tanto sentido aquela frase, não tente fazer isso em casa, né? Mas acho que nem você falou, é um movimento que busca a questão da ciência, que tenha um cientista, né? Uma pessoa da área de conhecimento para estar junto, né? Porque o que tem muito aí é pseudocientistas, Juliano. E esses pseudocientistas que trazem um risco assim, enorme, né? Então, a interpretação equivocada sobre os fenômenos da ciência, tá? Então, é preciso, digamos, de que esses laboratórios que forem criados tenham em parceria grupo de cientistas. Por isso que é importante, né, vir junto à universidade, os cientistas que trabalham. Vou dar um exemplo simples, que parece assim, bobo, né? E que está aí no nosso dia a dia. O termômetro, esse infravermelho, né? Que eles chamam de termômetro a laser, né? Esse pistolinha. Que o pessoal fala que aquilo vai destruir a glândula pineal, né? Então, quer dizer, se você for olhar, é uma coisa bastante chocante, é uma coisa que você aponta e vai na terra. Mas se você for, a gente sabe
o A mais B de que aquele equipamento ela não emite nenhuma energia, né? Ele não emite nenhuma energia. O que ele faz, ele capta uma energia na faixa de infravermelho. É uma faixa que nós não enxergamos, né? Nossa espectro da luz vai do vermelho ao violeta. Então, luz ultravioleta não enxergamos. Luz infra, que é abaixo do vermelho, a gente não enxerga, né? Mas esse é espectro infravermelho, que é o espectro do calor, Então, aquele equipamento, né, estou assim, simbolizando, ela tira uma fotografia, basicamente, né? Ela tira a fotografia da energia que sai daquele objeto e é captado pelo equipamento. Então, tem esse alarde grande de um pseudocientistas que o pessoal fala de que aquilo vai emitir, vai te estragar o teu cérebro, e, de fato, não procede, né? Então, realmente, é preciso ficar muito alerta, né, quanto a isso, porque eu não sei se é oportuno ou não, né, mas acho que a gente tem que falar disso, que nós estamos vivendo uma onda de fake news, de muito fake news, né? Isso, acho que o Thiago mesmo falou, traz uma série de desconfiança até para o próprio movimento, né? E o movimento, apesar, digamos, né, de ter boas intenções, ela congrega diversas pessoas, no qual a gente não tem mínima noção de onde que vem. Algumas pessoas muito bem intencionadas, muito bem preparadas, mas também tem um grupo de pessoas que não estão lá grandes preparados e pondo muita gente a risco de vida, né? Sobretudo quando você propõe a fazer algum tipo de terapia em que não tem comprovação científica nenhuma para a população. Por isso que eu acho que o movimento, né, biohack, ela deve ter no teu escopo até meio um grau, digamos, de olhar, né, que faça uma visão, né, de que traga uma conscientização para as pessoas que participem, de fazer esse movimento de modo responsável, né? E que ali nós estamos efetivamente que pode estar lidando com vidas, né? Então, por exemplo, já pensou, Juliano, você pega, solta, olha, acho que essa substância vai ser muito boa para Alzheimer, não é que seja, mas não tem comprovação nenhuma, né? Tal, de que, mas é simplesmente uma opinião e sai aí e as pessoas começam a usar e, de repente, se intoxicam com aquela substância, né? Então, eu acho que é legal o movimento, né, ela ser educativa para a população, né, de que existe, digamos, esse movimento de laboratórios que a gente vai criar, educar futuros cientistas, né, conhecerem as bases da biologia, da natureza, que vai ser importante para a gente para colocar no mercado, né? Tem grupos que estão desenvolvendo esses novos compostos juntamente com a universidade. Então, acho que tudo isso deve ser parte, digamos, desse movimento que precisa, né, trazer um grau de responsabilização e responsabilidade para que efetivamente não caia em descrédito, né, porque basta 1, 2 para arruinar um movimento bom, né? E perder a credibilidade, que eu acho que é uma das coisas mais difíceis, enquanto a cientista, eu posso falar isso, de você adquirir, de você conquistar, né? Porque você conquista a credibilidade na comunidade científica com um trabalho científico sério e com escrutínio e revisão constante, né, dos pares. Então, isso é importante, né? Mas, assim, eu vejo que isso não é para estimular, mas, assim, para até colocar como um ponto adicional para ser colocado aí no movimento. A questão de discussão ética, a questão, digamos,
de conscientização das pessoas que participem, né, de segurança, né? Acho que, acima de tudo, a gente precisa ter segurança no que a gente precisa fazer, porque a gente está lidando com vidas humanas, a gente não quer expor ninguém a risco. Legal, pessoal? O Thiago retornou agora? Pois é meu celular, pessoal, assim, meu outro celular, que é um celular eu uso como cola aqui, das perguntas, de tudo para a gente conversar, e o outro celular acabou a bateria. Até porque a gente está chegando já a 1 hora e eu não sei como é que está a agenda do Dr. Lee, mas acredito que uh, é um tema que a gente teria que fazer outras lives, mas assim, perfeito, eu estava escutando o tempo todo vocês, tá? Em especial o que o Dr. Lee falou, a gente tem muita preocupação com essa questão, não só questão ética, mas questão científica também, o que pode gerar nos pacientes, nas pessoas, e me preocupa muito, assim, o Juliano mesmo fala, você é um dos líderes do movimento, assim, fui alçado a líder, mas é o que eu sempre falo, todas as pessoas têm um grau de responsabilidade e de autorregulação, né, porque tanto que eu coloquei uma energia para organizar esse evento junto com outras pessoas exatamente para isso. Então, doutor Lee, eu quero você lá no evento, você é meu convidado, a gente vai passar uma cortesia para você e para quem você achar disponível para participar. A gente vai ter lá a Isis H, que é para falar sobre CRISP, a gente vai ter a Carol, que vai falar sobre a One Skin, que é uma startup dentro da questão cosmética, mas da saúde. A gente vai ter também outras pessoas que vão falar sobre temas variados, sobre Quantify Self, essa questão ancestral que você citou por meio da história da borracha, que eu achei muito legal. É um exemplo incrível de como que a gente vem tomando cada dia um 7-1 diferente, né? Não só atualmente, mas anteriormente a gente tem esse problema. Eu teria outras perguntas, mas por conta do tempo, eu só queria agradecer a você pela presença como diz, é só o começo, a gente tem muita coisa para fazer, para discutir e para construir, tá bom? Tá ótimo, Thiago. Eu agradeço novamente pelo convite, Juliano também, e eu vou acompanhar o evento. Acho que temos muitas possibilidades, vamos tentar trocar, né? E sim, acho que nem eu falei para o Juliano, estou à disposição. Beleza, muito obrigado mesmo. Juliano, tem a última palavra aí? Olha, agradeço muito a conversa com o professor Dr. Lelini, que tem um trabalho excepcional, sobretudo no que tange a políticas públicas, o relacionamento entre profissionais de saúde e pacientes para discutir novas possibilidades em relação à saúde. E também ao Thiago, que tem um trabalho muito importante no sentido da institucionalização do movimento Biohack. Um grande prazer poder conversar e agradeço pela oportunidade. Acredito que vamos avançar bastante nesse diálogo que acontece sobre o biohack no Brasil. Pois professor, muito obrigado. Esse conteúdo tá lá no YouTube. A gente vai mandar o link para você. Vamos também fazer um podcast com esse conteúdo, porque a gente não pode perder esse conhecimento e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Beleza, muito obrigado, pessoal. Valeu. Boa tarde.